Boa noite a todos. É um prazer, mais esse dia aqui que a gente vai falar do Evangelho de Jesus. Esse capítulo hoje é muito bonito. É a continuação, nós estamos no capítulo 10 já. Se diferente evoluiu, começamos no 20, estamos no 10. E essa missão, ela é bem-aventurados os misericordiosos. E aí ele quer dizer com misericordioso aquela pessoa que tem misericórdia pelo próximo. E aqui ele coloca como sendo perdoai para que Deus os perdoe. Eu vou ler esse trechinho que eu conheço da lição, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Não é 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que o perdão tem que ser permanente. Não tem quantas vezes eu vou te perdoar. Não é conta. Quando chegar no 10º perdão, não perdoou mais. Quantas vezes a gente pediu perdão pelos nossos erros? Quantas? Será que Deus fica marcando no caderninho lá? Ou ainda, 135 é muito. Não é? Então, não pode ter limite o perdão. Por que ele não pode ter limite? Porque a gente erra, porque a gente é ignorante. A gente está aqui em aprendizado. A gente está na Terra em evolução. Então é lógico que nós vamos errar. Porque é parte do ser humano, o erro, para que a gente se corrija. O importante é o que é? É você reconhecer os seus erros. Se por acaso você cometeu um erro contra uma pessoa, que você consiga ter humildade, mesmo que a culpa não seja sua, da discussão ou da desavença, que seja do outro, para você pedir perdão. E pedir um perdão verdadeiro, não esse perdão da boca. Isso é fácil, eu te perdoo, mas não quero te ver mais na minha frente. Fala, bem feito, tomara que ele se ferre. Né? Porque geralmente a gente é tão mal que a gente é assim que a gente pensa. Né? A gente perdoa, mas você não quer mais ver a pessoa. Eu, inclusive, hoje vou dedicar essa palestra à minha cunhada, até saia. Eu tenho dificuldade de me relacionar com ela, entendeu? Então a gente tem que ver, por alguma razão acontece isso, né? Por alguma razão. E a gente tem que conseguir ter humildade para perdoar a pessoa e para ela te perdoar também, porque às vezes é o contrário. A pessoa que não te perdoa, né? Tem pessoas que aconteceu alguma coisa que a gente nem sabe, que você começa a notar uma hostilidade no tratamento dessa pessoa para você, e você não sabe por quê. Acontece muito isso no trabalho, às vezes, por um ciúme, por uma inveja, às vezes uma maledicência, alguém falou alguma coisa, por uma fofoca, não é? Então é muito importante a gente ter na mente o seguinte, que o perdão das ofensas é uma obrigação nossa, e que a gente tem que perdoar. Como que nós vamos chegar nisso? E aí ele fala o seguinte, ele diz que a gente deve reconciliar-se com os adversários. Então você vê, quando eu disse que às vezes não é o perdão, não é a gente que tem que perdoar, é o outro que tem que perdoar a gente, são os adversários. São pessoas que por alguma razão, você teve uma desavença, brigou, acontece isso com casais. Está casado lá há 10 anos, de repente numa besteira, sei lá o quê, não quero mais, vamos separar. Você não leva em consideração filhos, você não leva em consideração nada. Você pega e separa. Então, isso gera um adversário. A gente pode dizer que não, me separei, em harmonia, está tudo bem. Né? Não é bem assim não, a gente sabe que no fundo fica mágoa, principalmente
se partiu do adverso a vontade da separação. Né? E geralmente ela é por causa de algum erro que você não perdoou. Um dos dois comete uma falta e o outro não consegue perdoar. E aí é melhor então separar, perder 10 anos de relacionamento, 2 filhos, a família toda, por causa que a gente não sabe perdoar. Mas acontece toda hora. Toda hora tem uma razão, mas ela fez isso, ele fez aquilo, e a gente não consegue perdoar. Então você vê como é importante o perdão. E ele diz aqui nesse capítulo, que é muito importante, quando ele põe que é importante reconciliar-se com os adversários, é pelo seguinte, porque a gente tem nessa caminhada que pensar que a gente pode não perdoar e falar, mas acabou, né? Acabou, eu morri, estou zerado com todo mundo. Não é bem assim, não. As pessoas que você teve problema nessa jornada, e você partir para a pátria espiritual, ele continua tendo inimigo. Não é porque você virou espírito que ele esqueceu tudo. A pessoa, quando é teu inimigo, ela é teu inimigo. Você tem que normalizar, fazer essa paz com os teus inimigos, para não levar isso para uma outra vida. Quer dizer, já tivemos uma vida inteira aqui para conciliar, bom, não conseguimos. Ou vamos pegar mais uma, vamos perder mais uma vida de tempo de ficar de bobagem. Veja como é importante a gente perdoar, né? Porque se você não conseguir conciliar, vai levar para outra vida. Eu estava aqui meditando agora, pedindo ajuda para falar o melhor possível disso, e estava buscando as pessoas que eu tivesse na minha vida que conciliar antes de eu partir dessa para uma vida melhor. E eu não tive muitos, não, só encontrei duas, vamos dizer, mas uma é besteira, que uma um parente é mais fácil você entender, porque se mete na tua vida, e você vai cuidar da tua vida, ele se mete na minha, né? Então é mais fácil ter esse entendimento. Mas é mais fácil também de superar. Mas às vezes tem casos de filho que não fala com o pai. Né? Eu conheço muitos, não é pouco não, eu conheço muitos, que o filho não fala com o pai há 10 anos, 20 anos. Por mais que um dos dois ache que tem razão, não tem razão. Nenhum tem razão. Principalmente com pai e mãe. Porque, vê bem, não esquece que no Evangelho tem um capítulo só para dizer honrai pai e mãe. É dos 10 mandamentos. Como que você vai não falar com teu pai? Se a tua obrigação é honrar ele e a tua mãe, você não vai falar com o pai? Que bonitão é esse aí que tem tanto orgulho que não pode perdoar o pai? Ele esquece que o pai deu tudo para ele, ensinou ele andar, falar, comer, tudo. E aí você não vai perdoar porque de repente ele brigou com você, te botou para fora de casa quando você ficou com 20 anos, você tinha que trabalhar, aí você ficou revoltado que ele não te deu mais dinheiro, aí você vai arrumar um pretexto para não falar com ele. Tudo é besteira, é tudo orgulho. O maior inimigo do perdão é o orgulho. Porque a pessoa acha que você perdoar o inimigo, pedir perdão para ele, é uma humilhação. A pessoa confunde o amor e o esclarecimento com humilhação. Ele bota na balança humildade e orgulho, quando na verdade não é. O perdão é amor. E a gente tem que lembrar que Jesus ensinou só uma oração para nós. Jesus deixou uma oração para os discípulos. Olha, quando vocês quiserem falar com Deus, vocês vão falar essa oração. E o que ele menciona na oração? Perdoai os nossos defeitos, assim que nós perdoamos os nossos devedores. Né? Quer dizer, faz parte da lição de Jesus, do Pai Nosso. E aí a gente vai dizer assim, eu não perdoo, porque isso aí não posso perdoar. Ué, por que não pode? Você não precisa ficar de beijinho com a pessoa, não precisa dar de mão dada, não precisa encontrar todo dia. Mas não custa você tratar bem. Foi tudo bem? Tudo. Trata bem, trata com respeito, mas tenta quebrar a animosidade. A importância é a animosidade, porque ele diz assim, se você está encarnado e o teu inimigo está desencarnado, ele espera você ficar encarnado para te atucanar. Por quê? Você não vê ele pode estar aqui do lado, aqui zombando, fazendo alguma coisa, a gente não vê. Então como é que ele te atinge? Ele atinge pelas tuas pessoas queridas.
vai num familiar lá que está meio predisposto, está dando uma brecha para negatividade, ele vai lá e bota uma fofoca, não, ele isso, ele aquilo, ele é mau, ele é uma pessoa ruim, ele está te prejudicando, ele cria uma intriga que vai vir contra você para te prejudicar a vida. O espírito obsessor, que chama, o nome já está dizendo, obsessor, ele se dedica a prejudicar você depois na parte espiritual. Se você leva um inimigo, você não conseguiu conciliar nessa vida, porque eu estava fazendo um balanço aqui, quando eu tinha para tentar conciliar e me levar para outra vida. Porque eu falo aqui brincando, mas é super sério, porque ele não larga de você. Tanto que você veja, a gente faz tratamento para tirar o obsessor da pessoa. Ele prejudica, ele pode te levar ao alcoolismo, ele te leva à droga, ele te leva a uma separação de casamento, ele te leva a você brigar com o filho, brigar com o teu sócio, com o teu amigo. Ele fica provocando na tua vida distúrbio. Por quê? Porque ele é teu inimigo. E você não vê ele, você não sabe. Por isso que ele diz, quando você não sabe a causa de um desentendimento, ele pode ser uma causa espiritual de outras vidas. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante aqui nesse Evangelho, que ele diz assim, primeiro ele fala aqui, o sacrifício mais agradável a Deus. Vocês verem a importância disso. Se você vai fazer uma oferenda a Deus, vai dirigir uma prece a Deus, e você está lá prestes a fazer a oferenda, e você se lembrar que você tem algum desentendimento com alguém, ele recomenda, deixa a tua oferenda lá e vai se reconciliar com o teu inimigo antes. E depois que você estiver reconciliado, vem me fazer a oferenda. Por quê? Você não pode chegar a Deus com o teu espírito impuro. Você não pode chegar a Deus cheio de inimigo. Ah não, mas Deus me perdoa. Ele não pode. Ele não pode. Você não pode chegar a Deus com maldade no coração, com raiva de alguém, com ódio de alguém. Você tem que tirar isso da vida. É uma coisa que prejudica a pessoa muito, muito. Por quê? Porque toda vez que você lembrar daquela pessoa, você carrega ela com você permanentemente. Toda vez que você lembrar, você te dá aquele mal-estar, aquela coisa. Então o que é isso? Você dá campo para os espíritos inferiores se aproximarem de você. Porque você lembra de uma coisa que te desagrada. Por isso que você não tem que ter mal contra ninguém. Porque se você não tiver mal contra ninguém, se não tiver nenhum inimigo, você não tem que ter medo de nada. Porque você não quer mal a ninguém e ninguém vai te querer mal. E se quiser, não te pega. Você está protegido. Porque aí os espíritos de luz não vão deixar o mal chegar em você. Entendeu? É uma forma de você abrir a conexão com os espíritos protetores. Você não pode levar uma negatividade contra uma pessoa a sua vida inteira. É um prejuízo para você, é como você botar um fardo nas costas e carregar ele sem necessidade. Bota um saco de areia nas costas por 20 quilos, 30 quilos e começa a andar. Daqui 10 minutos você está com as pernas bambas. Por que não joga esse saco fora e anda só com o teu corpo, que é mais leve? A maledicência, o desamor, o ódio, a falta de perdão, cria esse peso nas costas. Ele cria um obstáculo na tua vida. Porque toda hora você vai bater naquela pessoa. Você vai lembrar daquele fato. Então você tem que passar por cima. Veja bem, vai te conciliar com o teu inimigo e depois você vem falar comigo. Isso é Jesus recomendando quando você for se dirigir a Deus. Ou seja, toda a nossa oração, se a gente estiver carregado de negativa, de energia negativa, não vai para lugar nenhum. Você vai falar ela aqui, ela vai cair aqui. Ela não vai para o alto. Porque os espíritos que transmitem os nossos pedidos para Deus, eles não podem levar uma coisa de uma pessoa que não tem merecimento, entendeu? A gente tem que se esforçar por conciliar com os nossos inimigos. E aí ele diz aqui esse eu queria ler para vocês, que é o seguinte, que ele fala assim, concilia-se sem demora o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele,
para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Então o que ele quer dizer com isso na cadeia? É figurativa, mas é o seguinte: você só vai poder progredir quando você liquidar essa dívida. Enquanto você não liquidar essa dívida que você tem para algum inimigo, se você não consegue evoluir, ele vai te atrapalhar com dinheiro. Então é importante a gente falar, ele está exagerando. Não estou, não. Estou falando uma verdade. A gente carrega se quiser. Se não quiser carregar, perdoa logo. Perdoa logo, pede perdão, se humilha lá, fala, não quero brigar com você, a gente se discutiu, foi sem querer. Às vezes por uma besteira, por uma palavra. Eu outro dia numa cobrança de um condomínio lá que eu administro, só para fazer um parênteses, assim, para a gente falar, ficar mais leve, né? Senão a gente fica com muita raiva desse vídeo, eu peguei e botei as contas, né? Como teve as contas do desastre ecológico aí, que caiu barro lá, levou a estrada, eu gastei uma nota de caminhão de pedra, de bica corrida, para refazer a estrada do condomínio, que foi embora a estrada, a chuva levou. Deu uma conta, vamos dizer que a gente pagava 100, chegou nesse mês, deu 1.000 para cada um, deu uma nota. Mas, ou então ninguém podia chegar em casa. Você tinha duas opções, ou não fazia, ou fazia, e cada um ia ter que se apertar para pagar a conta. E nós somos 15 moradores lá nesse condomínio. E um morador, que é um cara que eu me admirei porque tem lancha. Quem tem uma lancha na Marina gasta 2, 3 mil reais no mínimo para alugar uma lancha. Você vai sair com a lancha para encher o tanque, vai ter que pôr 1.000 reais. O cara está aí todo fim de semana com a lancha dele e ele se negou a pagar. E aí eu falei para ele, você não podia ter uma atitude dessas, porque você é consequência do condomínio, você não é o condomínio. O condomínio, a palavra está dizendo, nós somos um grupo de pessoas que moramos no mesmo lugar. E todo mundo tem que pensar em todo mundo aqui, porque é o bem da coletividade, não é o bem meu. Eu não acho justo você se injuriar porque você foi mais beneficiado. Especificamente na frente da casa dele foi onde teve o maior rombo o rio pegou, foi um estrago danado. E foi onde levou, só a viagem na frente da casa dele, foi 2 caminhões de pedra, para vocês terem ideia. E aí eu percebi que a coisa não estava mais na conta do condomínio. Ele já estava me tratando de um jeito, o diabo, isso a gente não conversou, só no WhatsApp, ainda bem, né? Porque o WhatsApp é mais neutro. Eu não recebi nada dele. Eu, quando percebi que a coisa estava descambando, eu virei para ele e falei assim, olha, não tem problema nenhum não. Depois que você vier, você não veio para cá para ver o que foi feito, quando você vier, eu tenho certeza que você vai ver que foi um dinheiro bem empregado, e se não der para você pagar uma vez, paga como você puder, não tem problema nenhum. Aí eu tive uma sorte, quando eu deixei para lá, os outros do condomínio, então o grupo, fala todo mundo junto, começaram a falar, não, está tudo bem, começaram a pagar. E no mesmo dia todo mundo pagou, só ficou ele sem. Aí ele me ligou, eu estou um pouco apertado, ele já veio de uma maneira diferente, entendeu? Mas então, às vezes, o que acontece? Se eu tivesse nessa discussão com ele, engrossado, não falo mais com você, vai se catar então, se eu tivesse me desequilibrado, eu teria feito um inimigo, por uma besteira que eu não tenho nada com ele, vai eu fazer arrumar uma rua. Não, vocês verem como às vezes uma coisa à toa poderia levar uma briga. Aí você vai conviver com o cara, ele está passando lá no fim de semana, ele vai virar a cara para você cruza com ele todo dia no condomínio. Porque esse que é o que eu digo, se você não concilia, você vai encontrar com essa pessoa outras vezes e você vai se sentir constrangido. Você vai ter que disfarçar, fingir que não viu. Por que isso? Não é muito melhor você chegar e tentar amenizar logo e falar, vamos parar de bobagem, vai, não me queira mal, eu estava meio perturbado esse dia, pisaram no meu carro, sei lá, fala alguma coisa lá, pede desculpas e pronto. Tenta neutralizar essa ação. É uma ação muito negativa. Tanto que depois ele diz aqui uma coisa que é interessantíssima, né?
o argueiro e a trave do olho. Ele fala isso, que a gente tem tanta dificuldade de ver os nossos defeitos, que tem esse ditado, Jesus, hein? Falou assim, olha, antes de você querer tirar o argueiro do olho do seu irmão, tira primeiro a trava do seu olho. E depois que você tirar do teu olho, vai lá ver como é que você ajuda o teu irmão a tirar o argueiro do olho dele. Ele diz o seguinte, é que você, é muito mais fácil você ver o defeito do outro do que ver o seu. O seu você disfarça, né? Você fala, não, eu não sou assim não. Você não é assim, é outra pessoa. Eu sou bonzinho, eu sou do bem, eu não brigo com ninguém, eu perdoo todo mundo. E não é bem assim. A gente é cheio de defeitos. Mas o da gente a gente perdoa. Mas o do outro você vê, né? É mais fácil você ver o defeito do outro do que você ver o teu próprio. Porque o teu próprio você precisa ser o quê? Você não pode ser orgulhoso. Porque quem é orgulhoso não vai se ver defeito. Eu, imagina se eu tenho defeito, eu sou um perfeito. Estou batendo asinha aqui, ó. Minha mulher, quando me atacando, eu falo, vou voando até você. Porque, bebê, quem que não tem defeito? Se nós estamos aqui é porque a gente está cheio de defeito. Então, mas a gente tem dificuldade de aceitar a nossa, às vezes, pouca evolução nessas coisas. É o orgulho. Ele diz aqui que foi uma das coisas que Jesus mais combate nos evangelhos é o orgulho. Porque ele é que atrapalha toda vez que você quer fazer uma caridade, né? Vou até contar uma história aqui que é interessante, né? Uma vez me liga lá da creche, na Barra do Saí, se eu podia dar um ovo de Páscoa lá para eles. Aí eu aproveitei para pôr no mínimo umas 2, 3 pessoas que eu sei que são pessoas que gostam de ajudar o próximo, tem possibilidade, falei assim, ó, vamos comprar, são 120 ovos aí, a gente divide aqui. E aí 4 entraram na compra, eu fui lá, comprei, mostrei o comprovante, dividimos e fomos dar um ovo lá para a creche. Aí na hora que deu o ovo para a creche, eu entreguei o ovo, aí a mulher deles, que tinha um menino pequeno de 6 anos, 7 anos assim, falou assim, com quem que eu falo lá para mim ir lá no dia da Páscoa, no dia que vai entregar os ovos, para o meu filho ver. E eu liguei para a diretora da creche que tinha me pedido para ajudar com os ovos, e ela falou assim, não pode vir aqui ver. Eu falei, como não pode vir? É só levar a criança aí, vai uma criança também com a mãe só quer ver. Não pode porque quem administra a creche é uma igreja, e eles não deixam você fazer propaganda que você deu ovo. Mas ninguém está fazendo propaganda. Eu estou pedindo só para levar uma criança que foi uma das que deu o ovo, para ele ver o ovo chegar na mão das criancinhas que ele deu. Porque você também tem que estimular a caridade. A caridade é uma coisa que você tem que ensinar teu filho a fazer. Porque senão ele fica lá com 500 brinquedos que ele não usa, ele não é capaz de dar uma boneca para um que não tem nada. Então você tem que estimular ele a dar para o próximo. Não é querendo assim, 5 ovos de Páscoa para o teu filho, depois o vizinho não ganhou nenhum. Dá um para o vizinho também, entendeu? Porque é um custo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no outro ano, quando ela pediu para dividir o ovo, eu falei com eles, eu estou fora. Aí eu vim sozinho, não podia dar porque ficava puxado, entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque quem errou foi a diretora da escola. Mas eu também não posso culpar ela, porque ela não é a dona da escola, ela estava cumprindo uma norma. Ela devia ter, quando ela falou assim, olha, vocês não vão poder vir aqui ver distribuir os ovos para as crianças, mas o maior prazer era você ver as crianças ganhando os ovos, entendeu? Mas daí você também tem que lembrar do seguinte, que a caridade é você dar sem querer receber nada, é dar para dar só. Não é que você está dando para o cara falar muito obrigado. Porque é que nem o perdão, ele fala que tem um perdão que a Márcia fala, eu te perdoo, mas quando você vê a pessoa, você muda de calçado, né? É isso aí, não vale. A caridade tem que ser desinteressada mesmo, né? E aí ele fala, isso aqui é bárbaro, né? Não julgues para não seres julgados. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele conta a história da mulher adulta. Ele diz que Jesus estava num lugar, chegaram os fariseus lá com uma mulher, mestre, essa mulher acabou de ser pega em adultério, e a lei de Moisés manda que se apedrejam essas tais. O que você me diz?
E aí Jesus começou a escrever no chão, fazendo de conta que ele não estava nem ouvindo a história. Eles insistiram tanto. Jesus lá pelas tantas se levanta e fala assim: aquele de vocês que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. Daí a pouco as pessoas começaram a se retirar. Primeiro os mais velhos foram se retirando, não ficou nenhum lá. Aí Jesus olha para a mulher que estava sendo acusada e fala: onde estão os que te acusavam? Ela falou: foram todos embora. E eles não te condenaram? Não. Ele falou assim: eu também não te condenaria. Vai e não peques mais. Porque aí ele diz o seguinte: como que alguém pode condenar o próximo se você está cheio de pecado? Quem é você para condenar o próximo? Não é? É aquela dificuldade que ele falou: você está com a trava no teu olho, um negócio espetando, e você estava preocupado com o cisco no olho do vizinho. Então, quem é que somos nós para dizer se isso está certo ou está errado? Você tem que ajudar, você tem que tentar fazer a conciliação de tudo. O nosso papel nessa jornada é tentar acomodar as situações. Se você tiver uma dificuldade com alguém, é tentar achar uma maneira de harmonizar. Se você tiver com um problema, você tem que pedir ajuda espiritual, é só para uma ajuda. Como é que eu vou corrigir esse problema? E você vai achar uma solução. Então, quando ele fala: não julgueis para não serem julgados, é um princípio do próximo capítulo, que aí acaba essa lição, do perdão das ofensas. Porque se a gente não conseguir perdoar o próximo, não tem jeito. Deus não vai nos perdoar também. Porque é tal história: como é que eu vou dizer que o Pai Nosso, né, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores? Ué, e se eu não sei perdoar, como é que eu vou pedir perdão para mim? Não é verdade? Então ele fala: olha, foi Jesus que ensinou para os seus discípulos essa oração, o perdão das ofensas. Então é uma tarefa nossa, do ser humano aqui em aprendizado. Ele tem que aprender a perdoar. Ele tem que aprender a botar o orgulho dele de molho, entendeu? Ter humildade no coração e perdoar. E tem que se lembrar que muitas vezes uma baita discussão começa de uma coisa tola. Às vezes uma besteirinha, de repente a coisa vai tomando um grau de discussão tão grande que leva a uma fatalidade aí. Não sei se vocês viram outro dia no WhatsApp, quem é surfista e gosta de surfar, uma surfista lá no Havaí, uma mulher, hein? Ela entrou numa onda na frente de 2 surfistas homens. E aí ela atrapalhou a surfada deles. E aí o cara ficou bravo com a menina, deu um empurrão nela. Mas o amigo, que viu que ele deu um empurrão, não se satisfez com o empurrão. Ele foi lá e quebrou a cara da mulher. Foi de uma covardia, aparece a foto dela, toda arrebentada. O cara se achou no direito de, por causa de uma onda que ela cortou ele, foi lá e bateu na mulher. Então você veja o desequilíbrio dessa pessoa, que num marzão cheio de onda, porque uma pessoa surfou do teu lado, você vai lá e ele te atrapalhou, você vai bater nessa pessoa, você vai agredir essa pessoa. Veja se não é um motivo fútil, é um motivo que não é motivo, é ridículo até, não é? Tanta onda que tem no mar, você vai brigar porque tem um cara do teu lado que atrapalhou a onda. Mas é isso que eu digo, é fácil para o ser humano: atrapalhou minha onda. Ué, e daí? Atrapalhei tua onda, foi sem querer, né? Mas ele é tão importante que ninguém podia atrapalhar a onda dele. Ele que se botou numa posição que ele era muito importante para a outra entrar na onda na frente dela. Ela tinha que sair da onda para deixar assim. E é isso que ele aponta como a causa de você não conseguir o perdão das ofensas. Porque as pessoas são orgulhosas. A pessoa deixa o teu orgulho te colocar numa situação que ela não existe. Nenhum orgulho permite que você seja superior a outra pessoa. Nós somos todos iguais. Não interessa se na conta um outro tem 100, mas nós somos iguaizinhos. A gente envelhece, a gente tem fome, a gente tem sede, a gente cansa, a gente tem que dormir, tem que comer, tem que trabalhar, tem que conviver socialmente com as outras pessoas. Nós somos iguais. Cada um pode ter uma posição, ter uma tarefa na vida, uma profissão,
uma é mãe, a outra não é, a outra é enfermeira, a outra é garçonete. Cada um pode ter uma tarefa, mas nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos caminhando juntos. Porque o progresso, ele quando acontece, ele não acontece para uma pessoa, ele acontece para todos. Você vê que um bairro começa a progredir, é por esforço de todos que moram nesse bairro, entendeu? Ou ele começa a ir para o buraco, porque todo mundo relaxou, ninguém cuida mais, não é? Porque também tem os dois opostos, né? Tem cidades que você vê aí todo mundo ouviu falar já de Detroit, né? Detroit é uma cidade nos Estados Unidos que era a capital da indústria automobilística. E era uma cidade rica, milionária. Você entrava naquela cidade e só tinha prédios enormes, tudo uma riqueza danada. De repente, com a crise de 2008 automobilística, as indústrias começaram a fechar para cortar despesa, fábricas, prédios e tal, e Detroit virou uma cidade fantasma. Cheio de edifícios, tudo vazio. Tudo vazio. A cidade está absolutamente abandonada. Quem que deixou acontecer isso? Fomos nós, os próprios seres humanos que moravam lá. Por alguma razão, aquilo começou a exigir tanto dinheiro que não tinha mais como manter. Aí foram obrigados a abandonar. Ninguém conseguiu baixar o orgulho para ir para um nível mais econômico e continuar lá, né? Já estava tudo pronto, né? Porque às vezes a gente está numa posição, o negócio foi mal, tive que fechar. Ah, se eu gastava 10, agora mês que vem eu só posso gastar 2. Vai fazer o quê? Tem que dar um jeito, né? É a vida, é a vida. Todo mundo tem na vida altos e baixos. Lembra que numa lição, não sei se a gente já comentou aqui, Nefertão, um faraó egípcio, antigo, há 6 mil anos atrás, e ele de repente ele teve uma visão, né? Ele sonhou e ele viu 7 vacas gordas e ele viu 7 vacas magras. Primeiro apareceram as 7 vacas gordas e depois apareceram 7 vacas bem magras. E aí ele chamou aqueles caras que eles tinham os magos, aqueles que viam as coisas, e perguntou: o que quiseram me dizer com isso? E ninguém soube interpretar. Aí um dos filhos de José vai lá e interpreta. Ele fala: não, isso aí quiseram te dizer o seguinte: o Egito vai ter 7 anos de fartura, ele vai produzir muito, nós vamos ter muito alimento, vamos ter muito trigo, nossas vacas vão parir, os bezerros, as ovelhas, tudo vai crescer. E depois vai entrar uma seca, nós vamos ter 7 anos sem chuva, e nós não vamos ter o que comer, não vai ter nada. Então isso ele quer dizer as 7 vacas magras. E aí ele mesmo, quando ele diz isso, o faraó fala: nossa, você tem razão. Então como é que nós vamos escapar disso? E aí ele era uma pessoa predestinada, esse José, e aí ele começa: não, vamos fazer silo, vamos armazenar o excesso de comida, vamos guardar. Então aí que se criaram os grandes silos. Eles passaram a armazenar comida nesses 7 anos, e aí foram distribuindo nos outros 7 anos. E deu certinho para eles passarem o ano de fartura e o ano de falta. O que ele quis dizer com isso? Para nós, que todos nós vamos passar na vida momentos de fartura e momentos de dificuldade. Porque eu duvido que não tenha uma pessoa que já não passou uma dificuldade na vida. Você estava achando que estava tudo bem, estava tudo uma maravilha, e de repente foi-se tudo, e você fica numa dificuldade, numa dureza, não sabe como é que você vai fazer, mas estamos aqui, passamos, entendeu? E tudo passa. Mas a gente tem que ter a tal da humildade, que ele recomenda aqui, que se você não tiver humildade, se você deixar o orgulho tomar conta de você, você não consegue perdoar as ofensas, você não consegue superar uma dificuldade, porque o orgulho não deixa. Como que eu vou passar uma coisa dessa? Não posso, eu não sou de carne e osso, eu sou especial. Não tem ninguém especial, todo mundo é igual. Aí é que precisa humildade, para você reconhecer a tua insignificância, entendeu? Saber não. Eu fiquei muito admirado, muito feliz quando eu vi a palestra da Nani, quando ela perguntou aqui para a gente:
Vocês até acham que o que aconteceu aí na chuva foi tragédia? Levanta a mão. Todo mundo levantou. Quando ela perguntou, quem achou que foi bênção? Todo mundo olhou para ela e falou, acho que ela tirou, né? Como que foi uma bênção? Foi uma bênção, porque ele nos deu um burilamento, nos uniu, fez que a gente fosse mais solidário, para que a gente ajudasse aquelas pessoas que estavam passando dificuldade, a gente ajudasse a dificuldade dela ficar mais leve. Ela teve que ter bastante fé em Deus, confiança, pedir ajuda. Então o que é isso? É o amor do próximo. Nunca vi tanta solidariedade como nessa tragédia aí. Todo mundo ajudou com tudo, com o que podia e com o que não podia. Foi uma quantidade de ajuda que foi impressionante, foi maravilhoso. Foi um ato de irmandade, porque é o que nós estamos, é o que eu acabei de falar. Nós somos irmãos, está todo mundo junto. Se tem uma dificuldade, todo mundo tem que ajudar para passar. Porque tudo passa, né? Tudo passa. O Chico dizia, isso vai passar e passa. Passa por quê? Porque o espírito precisa de burilamento. A gente é como uma pedra. Quem vê um brilhante, quando acha um brilhante, ele é uma pedra. Ele não tem brilho nenhum. Ele é fosco. Ele é todo feio. Aí ele vai para o lapidador fica levando ele no esmeril, lá numa máquina, polindo ele, e de repente fica aquela maravilha, lá vale milhões. Nós somos assim. Nós somos brutos, somos grosseiros ainda, somos ainda ignorantes. Quer dizer, por quê? Porque a gente é muito vaidoso, a gente é muito orgulhoso. A gente tem, o inimigo número 1 nosso é o orgulho. A gente tem que aprender a combater esse orgulho, tirar ele da nossa vida e tentar ser o quê? Simples, humilde. Porque não é vergonha nenhuma, gente. Ser humilde é maravilhoso. Você pode ser amigo de todo mundo, tratar todo mundo bem, ter carinho com todo mundo, entendeu? Pode ser difícil, mas não é não. Começa a ver quando você trata bem as pessoas, como você também começa a ser mais bem tratado. Parece que essa ação que você faz, quando você começa a distribuir um pouco de bom tratamento ao próximo, ele começa a vir para você também. As pessoas também vão passar a te tratar bem e é super gostoso. Você vai num lugar, a pessoa, oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, tá bem? É gostoso você ver que a outra pessoa quer saber de você. Que tem pessoas que se interessam pelo teu bem-estar, não é? Que estão preocupadas, não está tudo bom, se a pessoa, voltando isso tudo que aconteceu, quanta gente ligou para a gente, que você não falava há um ano, há 6 meses, falou, olha, eu vi que foi aí, você está bem, está tudo em ordem, tá? Muito obrigado por você ter lembrado. Quanta gente ligou para a gente? Por quê? É isso que é bom, é a camaradagem, é a solidariedade, é a irmandade. Porque a verdade é essa, nós somos todos irmãos, caminhando rumo ao progresso. A gente está caminhando para conseguir perdoar os nossos inimigos, entendeu? Para a gente conseguir ser indulgente. Ele fala aqui da indulgência, que é uma palavra maravilhosa, porque a indulgência é uma palavra que ela é irmã da caridade e da humildade. E quando você é indulgente é quando você não liga para as coisas que são materiais. Você não liga para a coisa besteira de orgulho. Você consegue então a ser mais dócil, você consegue amar mais o próximo do que as besteiras da vida. Então, eu vou ficar falando disso e vai repetir sempre o seguinte, é o perdão, você tem que perdoar o próximo. Para a gente encerrar, como eu estou falando um tempão, a gente tem que deixar essa mensagem que é o seguinte, é muito mais fácil você perdoar e você ter um amigo do que você não perdoar e ter um inimigo. Porque de um lado você tem que estar sempre alerta, prevenido que pode ter alguma coisa ruim de lá. E do outro lado, você pode estar tranquilo que só vem coisa boa do amigo. Então é muito mais fácil a gente perdoar do que a gente dizer, não, eu não posso perdoar. A gente pode sim, todo mundo pode. É até uma prova para você se testar. Busca aí alguma pessoa que você tem dificuldade de relacionamento e vai tentar se conciliar com ela. Você vê como é importante, como te dá um alívio. Eu hoje, só de pensar do jeito que eu vou falar com a minha cunhada, eu já fiquei aliviado. Então, agora vamos lá, vamos à luta. Né? Não tem sogra, mas tem cunhada.
Como é que eu vou falar uma palestra disso e vou ter um problema com a pessoa que eu encontro toda hora? Não dá, né? Aí eu estou falando para o surdo aqui, ouvindo, entendeu? Então é isso, minha gente. E a gente realmente lembre sempre que a gente só ganha perdoando. Quem perdoa está sempre numa situação melhor que aquele que não perdoa. A tua situação é mais confortável, você está mais aberto, você está mais agraciado, você está protegido, iluminado, entendeu? Então vamos deixar que os mentores amigos, os anjos guardiões estejam conosco, nos iluminando, nos protegendo. Mas para isso, a gente precisa também tirar as negatividades do nosso corpo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima, né?